Olá, pai e mãe de crianças e adolescentes em fase escolar. Se o dever de casa é um desafio diário aí na sua casa, você não está sozinho. Muitas famílias vivem momentos de estresse, desgaste emocional e conflitos por causa dessa tarefa aparentemente simples, mas extremamente decisiva na vida escolar. Hoje eu quero te convidar a olhar para o dever de casa sob uma nova perspectiva. Nesse vídeo, eu falo para você, mãe, pai ou familiar de crianças ou adolescentes em fase escolar, que enfrentam o desafio do dever de casa todos os dias, e o papel principalíssimo dos pais e familiares nessa tarefa tão importante, que define o sucesso ou o fracasso de um estudante. Isso mesmo, talvez você ainda não tenha parado para pensar na importância dessa tarefa que tanto pode desgastar um ambiente familiar e trazer muitos dissabores. Mas a verdade é que um dos meios mais eficazes para a retenção de um conhecimento é a prática dele, principalmente no mesmo dia em que foi aprendido. Meu nome é Cleimara Lotti e há mais de 30 anos eu acompanho crianças e adolescentes no caminho da autonomia nos estudos. E ao longo dessa trajetória, eu aprendi que o dever de casa pode ser tanto um campo de batalha, quanto um espaço de crescimento, responsabilidade e prazer em aprender. Eu não vou te ensinar nesse vídeo nenhuma técnica milagrosa, muito menos formas agressivas de solucionar essa questão. Então, vem percorrer esse caminho comigo e transformar esse momento do dever de casa num momento especial, alegre e saudável. Por que o dever de casa é decisivo para o sucesso escolar? Já viu uma criança lavando o carro com o pai? Ele pode estar suado, cansado, mas se o pai o elogia, o incentiva, ele vai até o fim, fica feliz, sai contando para todo mundo que ajudou o pai a lavar o carro e que ainda conseguiu lavar boa parte do carro sozinho. E ainda tem aqueles que falam que fizeram mais do que o pai. Sentir-se capaz é uma sensação incrível. E esse vínculo ajuda a criança a compreender suas responsabilidades. O dever de casa vai muito além de uma simples atividade escolar. Cada tarefa realizada representa uma conquista pessoal para a criança ou para o adolescente. Quando eles conseguem cumprir suas responsabilidades diárias, eles passam a se sentir mais capazes, confiantes e preparados para enfrentar novos desafios. Essa sensação de conclusão fortalece a confiança em si mesmo e mostra que, com esforço, dedicação, eles são capazes de aprender e de evoluir. Quando ela consegue organizar o próprio tempo e assumir o compromisso com os estudos, ela desenvolve autonomia. Pouco a pouco, eles aprendem a tomar decisões, criar hábitos importantes para a vida e passam a entender que as suas atitudes trazem consequências positivas para eles mesmos. Essa experiência do carro, por exemplo, e que poderia ser qualquer outra experiência, meu irmão passava horas consertando o carro com meu pai. Isso despertava nele o senso de responsabilidade. Crianças que ajudam nas tarefas de adultos sentem-se valorizadas, vão se tornando mais independentes e seguras. Além disso, o dever de casa ajuda na construção da disciplina e do senso de realidade. A criança entende que existem metas, prazos e deveres que fazem parte da vida, e a constância é fundamental para alcançar resultados. Eu queria deixar claro aqui que, mais do que reforçar conteúdos escolares, as tarefas diárias colaboram para a formação emocional, social e intelectual dos estudantes, preparando-os para a vida dentro e fora da escola. Quando meu irmão ficava lá com meu pai, desmontando as peças do motor, ele via meu pai passar horas no final de semana arrumando aquela peça. E muitas vezes ele não conseguia terminar, precisava deixar para o próximo final de semana. A experiência de constância na vida adulta ajuda a criança a entender que existem processos que são lentos e requerem paciência. Um erro cometido por muitos estudantes é quando querem estudar tudo de uma só vez, um dia ou dois antes da prova. Muitas vezes estudam tanto que até têm medo de dormir e esquecer o que estudaram. E, na verdade, vão esquecer mesmo e correm o risco de se saírem mal na prova. E o que é pior é que eles dizem que estudaram muito, deram o máximo
e mesmo assim não conseguiram. E vão se convencendo de que não são capazes, enquanto na verdade o que acontece não é isso. Eles estão estudando de forma equivocada e os resultados não vão chegar mesmo. Quantas vezes, quando a gente era criança, a gente via meu pai chegar dizendo que não tinha conseguido consertar a peça do carro. E ele ficava horas analisando até encontrar uma solução. Isso foi nos ensinando que a gente pode errar e que diante de um erro, a gente tem que encontrar outro caminho até acertar. Eu nunca vi meu pai desistir de primeira tentativa. Quais habilidades seu filho desenvolve ao realizar o dever? Sem a menor dúvida, um grande benefício do dever de casa é a consolidação do aprendizado. Uma criança ou adolescente que aprendeu algo novo na escola precisa praticar para fixar aquele conteúdo. Quando a criança pratica o conteúdo no mesmo dia em que aprende, ela fixa o conhecimento, desenvolve memória e adquire confiança em si mesma. Ela sente que consegue, que é capaz de aprender. Aprender é uma realização interna muito grande. Qualquer pessoa se sente feliz quando aprende. E se eu parasse por aqui, já teria convencido a maioria de vocês. Mas eu tenho algo ainda maior. O maior benefício que eu considero como educadora é que essa confiança gera estímulos naturais. Quando uma criança comprova na própria vida o bem que nós, pais e educadores, queremos para ela, ela vai adquirindo mais consciência, mais responsabilidade, mais autonomia. E são essas características que vão propiciar a formação natural do hábito de estudar e realizar suas tarefas diariamente. Se a criança ou adolescente não consegue perceber esse amor dos pais e educadores, o estudo será sempre um campo de batalha. Como os pais influenciam diretamente esse processo? O primeiro passo para que o dever de casa se torne uma tarefa agradável e significativa é compreender, primeiro por parte dos pais, o valor que ela representa na vida daquela criança ou adolescente. Quando a gente compreende a importância de algo, a gente se compromete com aquilo. Eu vou dar um exemplo simples. O hábito de escovar dentes. A gente já sabe que não vai ser uma tarefa fácil e que os nossos filhos vão nos testar ao máximo limite. A gente vai pensar em desistir várias vezes, mas a simples recordação das consequências de não escovar os dentes, as cáries, o mau hálito, problema na gengiva e por aí vai, a gente vai insistir. E no futuro, a gente vai ver o resultado daquele esforço diário. E aqui tem algo muito importante que eu não posso deixar de falar. Se nós pais não nos prepararmos para criar um bom hábito nos filhos, a convivência será à base de ameaças. Cada vez que uma criança disser que não quer escovar os dentes, a gente vai reagir e dizer: você vai ter cáries, vai ficar banguelo, ninguém vai querer ficar perto de você. E isso só vai funcionar mal na infância. Na adolescência, isso vai virar guerra. Hábitos saudáveis não se sustentam com ameaça. E preparar um filho para criar um bom hábito requer muitas conversas, muita paciência, muitas estratégias, recadinhos carinhosos no espelho do banheiro, por exemplo. Eu me lembro que a minha mãe sempre deixava recadinhos e cartinhas no banheiro. No nosso quarto, ela adorava fazer poesia. Uma vez ela deixou um versinho, mais ou menos assim: se meus dentes escovar, branquinhos vão ficar. Eu me recordo que uma vez eu estava com muito sono e não tinha escovado os dentes. E enquanto eu não levantei e fui escovar os dentes, eu não consegui dormir. Da mesma forma que os adultos já têm a consciência da importância da formação de um hábito, as crianças e adolescentes também precisam ir adquirindo essa consciência, gradativamente, com muito empenho e com muito amor. Então, se nós adultos não entendemos a importância desse hábito, nós não conseguimos ensinar, nem com as nossas palavras, nem com o nosso exemplo. Assim também é a formação do hábito de fazer o dever de casa. Acreditar que o dever de casa é responsabilidade exclusiva da criança ou do adolescente é um grande equívoco. O dever de casa é uma construção gradual, mediada pelo adulto, até que a autonomia seja realmente conquistada. Se nós adultos temos a convicção da sua importância, a gente vai encontrar diversas formas de ensinar esse hábito aos nossos filhos.
Do contrário, a gente não vai nem tentar e vai criar desculpa para isso. Por que o dever de casa não deve ser feito com tensão e sofrimento? Quando o dever de casa é vivido com tensão, ele passa a ser sofrimento. A criança ou adolescente deixa de enxergar o aprendizado como uma descoberta e passa a vê-lo como um peso, uma obrigação complexa e exaustiva. Cada criança precisa sentir que pode errar, tentar novamente e crescer no seu próprio tempo. E é num ambiente de acolhimento, paciência e incentivo que ela desenvolve confiança para enfrentar os desafios e acreditar em si mesma. O que eu estou dizendo aqui pode parecer irreal. Por isso eu quero contar uma experiência que se repetiu ao longo da minha trajetória como mãe. Meu filho reagia a todos os deveres de casa. Por fim, eu já estava acostumada. Eu sabia que ia ter que convencê-lo a estudar, falar do quanto ele era capaz, enfim, aquela ladainha que toda mãe conhece. Então, um recurso que eu usava era o de me convencer de que aquele momento já fazia parte do dever de casa com ele. Eu me convenci disso porque dentro de mim eu tinha convicção da importância daquele momento na vida dele. E a sua dificuldade foi me ajudando a ser uma mãe melhor, a dominar a minha impaciência e a minha irritabilidade. E isso refletiu na conquista desses valores para a minha vida pessoal e profissional. Hoje, eu tenho uma paciência quase infinita com os meus alunos e tenho resposta para todos os argumentos. Olhem o argumento que o meu filho usou no dever de inglês que ele não queria fazer. Ele disse que não ia fazer o dever de inglês porque ele era brasileiro e que ele falava português e não tinha a menor possibilidade dele gostar de inglês. Eu precisei me segurar para não rir, porque aquele argumento vinha de uma criança que estava aprendendo a pensar. Era um argumento inteligente, porque ele, um brasileiro, precisava estudar inglês. Eu usei alguns recursos, mostrei o mapa mundi, falei do quanto nosso planeta era grande e que existiam várias línguas no mundo. Falei da importância da comunicação entre as pessoas. Enfim, tudo que eu podia falar que pudesse convencê-lo, eu tentei. E nada adiantou. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Então, já sem recursos, eu disse a ele que muitas vezes, na nossa vida, a gente ia precisar fazer coisas mesmo sem entender o porquê. E que ele, naquela idade, ainda não tinha condição de entender a importância daquele estudo. Ele só precisava confiar nos pais dele, que o amavam imensamente e queriam o melhor para ele. E que quando ele completasse tal idade, nós iríamos conversar com ele novamente. E essa conversa existiu. Quando ele estava com 13 anos, nós o convidamos a fazer o intercâmbio na Inglaterra. Num primeiro momento ele reagiu, mas depois ele entendeu que seria uma boa oportunidade para ele evoluir no inglês. E qual foi a minha surpresa quando ele... E a minha surpresa quando ele voltou e me disse: "Mãe, é muito importante saber inglês. Eu nem imaginava isso quando era menor." Hoje ele escuta vídeo em inglês na velocidade 2, nem eu consigo. Os filhos muitas vezes não entendem o valor do que nós, pais, estamos projetando para a vida deles. Mas eles vão crescer e quando eles começarem a colher os frutos desse esforço, vão saber ser gratos à nossa dedicação e cuidado com eles. E se ao contrário eu tivesse imposto, brigado e usado de violência com meu filho, eu teria criado traumas que seguiriam com ele até a sua fase adulta. E ao invés dele cultivar a gratidão pelo esforço dos pais, ele sentiria rancor, tristeza dos vários momentos da sua infância e adolescência. O dever de casa não deve ser um momento de medo ou cobrança excessiva, mas uma oportunidade de construir autonomia, disciplina e segurança emocional. Porque no fim, a gente não está formando apenas bons alunos. Nós estamos formando pessoas de valor, equilibradas e preparadas para a vida. Então, o que fazer quando a criança se recusa a fazer o dever? Quando a criança se recusa a fazer o dever de casa, o mais importante é não transformar esse momento em uma batalha. A recusa, geralmente, não é apenas teimosia, mas pode estar ligado a cansaço, dificuldade de entender o conteúdo, falta de motivação ou até insegurança diante do erro.
Em situações como essa, o primeiro passo é acolher e conversar, buscando compreender o que está por trás dessa resistência. Em vez de recorrer imediatamente a punições, costuma ser mais eficaz tornar a tarefa mais acessível, menos pesada para a criança ou para o adolescente. Divida em pequenas partes, por exemplo. Isso também acontece com os adolescentes. Muitas vezes, eles se sentem perdidos diante de tantas atividades e precisam de apoio para se organizar e dar o primeiro passo. Em muitos casos, a dificuldade não é a falta de vontade, eles apenas não sabem por onde começar. É imprescindível criar uma rotina fixa de estudos, um ambiente tranquilo, sem distrações, para que a criança saiba o que esperar daquele momento. Caso contrário, o dever será sempre uma incerteza. Nem sempre o resultado é o mais importante. Alguns dias, o dever não vai sair tão bem feito, mas o caminho que vocês estão percorrendo juntos é valioso. Reconhecer o esforço de um filho pode mudar o ambiente familiar. Amparo, atenção, afeto aumenta a confiança e diminui a resistência dos filhos. E todo esse empenho tira o peso do estudo, e todos aprendem que o esforço é parte essencial da vida. E o que não fazer quando uma criança se recusa a fazer o dever? Jamais diga: é por isso que suas notas estão ruins, você não faz esforço, você não se compromete. Palavras negativas rompem o vínculo, paralisam o processo que vocês estão construindo juntos. Se a recusa for frequente, pode ser um sinal de algo maior. E nesse caso, vale buscar o diálogo com a escola para encontrar estratégias mais adequadas. Até uma dificuldade de se relacionar na escola pode influenciar na execução do dever. Lembre-se que os filhos falam com a gente de diversas formas. Então, como estimular a autonomia sem brigar, pressionar ou fazer pelo filho? Primeiro eu te convido a pensar nas coisas que você faz com alegria e aquelas que você não faz com alegria. É totalmente diferente. Sem alegria, as responsabilidades viram peso, tiram a nossa energia. Como pais, docentes, educadores, nossa tarefa é levar entusiasmo a tudo que a gente realiza. Uma tarefa realizada sob pressão, medo, tensão, não cumpre nenhum valor educativo. Muito pelo contrário, gera desestímulo, insegurança. Quando os meus filhos eram pequenos, eu me empenhava em dizer coisas positivas na hora do dever de casa. E a primeira frase era sempre: vamos fazer o dever? Vamos ver o que você aprendeu hoje? Eu mostrava para eles que eu estava interessada por eles, que eu sentia alegria em aprender também. E não pensem que era fácil para mim, nunca foi. Eu tinha meu horário de almoço para ajudá-los. A vida era corrida, mas dentro de mim havia um ideal. Eu tinha um querer muito grande que meus filhos amassem os estudos e se entregassem a ele com alegria. Eu tinha convicção de que a maior liberdade que um ser pode ter é o conhecimento. Foram incontáveis os dias de choro, de resistência. Muitas vezes eu precisava conversar por longos minutos antes de realizar a tarefa com eles. Era como se eu precisasse convencê-los todos os dias da importância daquele dever. Já pensei em desistir? Só momentaneamente. Depois eu buscava recursos dentro de mim para reverter aquele desgosto e darmos início às tarefas. E o mais incrível é que ao longo da realização dos deveres, eu os fazia se encantar pelo que eles estavam aprendendo. Ficava empolgada, dizia: você já está aprendendo isso? Eu nem lembro de ter aprendido isso nessa idade. Eu sempre buscava um motivo para incentivar os meus filhos. Uma letra bonita, um caderno organizado, a iniciativa de já ter apontado o lápis, coisas pequenas, mas que eram decisivas para criar dentro deles o compromisso com aquele momento. A gente dava boas risadas. Meu filho mais velho não gostava de desenhar nem de colorir. E eu brincava com ele que eu mesma queria colorir todo o dever dele, porque eu adorava colorir. Algumas vezes eu realmente coloria, mas em outros momentos ele dizia: mãe, esse dever é meu, não é seu.
Vejam como que pequenas ações foram desenvolvendo nele o entusiasmo, o gosto pelo estudo e a responsabilidade. E isso é o grandioso na vida de uma criança. Todo filho precisa de amparo, de carinho, da presença que traz segurança. Não é a ameaça ou o temor, nem a violência que vão solucionar. Quando você ameaça, é porque você quer ficar livre daquela obrigação e forçar o seu filho a fazer o mais rápido possível. E ele percebe isso. Esse caminho não constrói um ser humano confiante e feliz. Muito pelo contrário. Ele vai se sentir inseguro e vai vincular aquela obrigação a um momento de tristeza, de conflito. O seu filho vai te testar. Isso é fato, você já sabe. Agora, o que você precisa é saber como lidar com isso todos os dias. Esse é o desafio. E nesse caminho, todos podem crescer. Como eu já disse, não é um caminho fácil, mas é extremamente gratificante. Eu vou relatar mais um episódio vivido com meu filho. Agora, ele já adulto, fazendo o curso de engenharia mecânica. Ele me pediu para ajudá-lo numa matéria específica de motores. Eu olhei para ele e ri. Eu não sabia como ajudá-lo. Sabe o que ele me disse? Mãe, eu não estou conseguindo avançar nesse raciocínio. Então eu vou te explicar a matéria até aqui e você me ajuda a seguir com esse raciocínio. Porque a partir daqui é só matemática e isso você dá conta. Imagina a minha alegria, meu filho me ensinando uma matéria de motores para eu ajudá-lo a finalizar o raciocínio. Esse dia foi inesquecível. Senti o quanto havíamos crescido juntos. Aquelas sementes que eu havia plantado por uma vida estavam germinando. E foi muito tempo depois. Às vezes me faltam palavras para descrever as emoções que eu já senti nessa caminhada com meus filhos e também com meus alunos. Não existe alegria maior do que ver um ser evoluir e crescer junto com ele. Deixo aqui meu abraço fraterno e te espero no próximo episódio.